Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. Hoje vamos conversar com António Veiga, presidente da Mobie, sobre o futuro da rede de carregamento pública em Portugal e, no final, em Dica da Semana, vamos falar da utilização de extensões elétricas em carregamentos. O meu nome é Sérgio Magno e tenho a companhia de Pedro Faria, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE, nossos parceiros neste podcast. António, muito obrigado por estar cá connosco, por ter aceitado o nosso convite. A Mobie é um bocadinho complicado porque começou por ser uma rede de carregadores, na altura uma rede piloto. Em 2015, salvo erro, passou a ser entidade gestora da rede da mobilidade elétrica e, portanto, criou-se aqui uma série de confusões. E para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que não sabem muito bem o que é a Mobie atualmente, eu começava por pedir que explicasse. Qualquer conversa nossa começa por explicar sempre o que é a Mobie. Exatamente. Mas todo o gosto. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e obrigado, Pedro, também. Então, é sempre importante lembrarmos que a Mobie é uma empresa pública que está ao serviço do setor da mobilidade elétrica e que tem, ao dia de hoje, duas atividades principais. Por um lado, gera esta interoperabilidade entre as redes de carregamento e, portanto, permite que um utilizador com um contrato com um comercializador carregue dentro de outras redes, portanto, permite aceder a toda a rede de carregamento. Um acesso universal, não é? Um acesso quase universal ou universal. E, por outro lado, foi um desbloqueador de investimento e, portanto, teve uma fase muito importante no que foi a expansão e o início da rede de carregamento, desbloquear investimento, articular stakeholders, tanto do lado do setor do Estado como do privado, para que a rede fosse crescendo e chegasse a um patamar, ainda não é ideal e temos um caminho, mas que permitiu fazer este crescimento da rede. E, portanto, aí foi um desbloqueador de investimento e um canalizador de fundos para o setor da mobilidade elétrica. Sim, mas é importante dizer, porque é sempre uma confusão que se chega muitas vezes ao e-mail, que a Mobie não é um operador, sim, não tem postos. Sim. É diário o dia em que não... É raro o dia em que não se ouve alguém no escritório a responder uma chamada a explicar o que é que nós fazemos ou não, que nós não damos cartões de abastecimento e que nós não somos um comercializador do Estado e, portanto, importa dizer que nós somos uma plataforma tecnológica, acho que isto é assim que deve ser visto, que permite a interoperabilidade. E, portanto, é uma ferramenta pública ao serviço da interoperabilidade, é esse o negócio. É o negócio da interoperabilidade, não da mobilidade elétrica. O nosso negócio é permitir que as redes comuniquem entre si. Ok, e sobre a nossa rede de carregamento? Há obviamente pessoas que criticam, há pessoas que dizem que está boa, outras dizem que está má. Como considera que estamos, sobretudo comparado com os nossos vizinhos da Europa? Claro, eu acho que uma coisa muito importante no tema do carregamento é que a nossa percepção individual é muito elevada da nossa experiência realmente do dia-a-dia. Portanto, a nossa percepção sobre a rede é se a rede à volta da nossa casa, à volta do nosso trabalho, à volta dos nossos hábitos, se serve ou não serve. Como um todo, a nossa rede... E pior, nós normalmente somos marcados pelas más experiências e as boas não ficam na memória. E a história de um utilizador é muito válida para nós. Portanto, a ida para o Algarve no verão é uma história sempre que nos faz ou não faz decidir. E ninguém vai a uma rede social relatar um caso de sucesso. Sim. Só lá vemos os de insucesso normalmente. Claro, em todo o caso, o que importa a dizer é que Portugal fez um caminho muito forte durante estes 15 anos. A Mobie não é responsável, mas fez parte e fez um grande contributo para esta rede. Estamos acima dos níveis estabelecidos no AFIR, que são cotas que a União Europeia define como para o número de veículos elétricos no mercado, qual é que deve ser a cobertura da rede. E temos atualmente servimos mais de 7.800 postos do lado da Mobie. Existem redes adicionais que não estão ligadas e, pronto, ao dia de hoje nós temos um caminho a fazer em diferentes frentes, no que é diferentes tipos de uso, mas temos de dizer que comparamos muito bem com o resto da União Europeia e que estamos num bom patamar também no que é a venda de carros e a adoção e acho também do tipo de cultura que é o condutor português que valoriza e que na verdade tem uma cota de venda de carros elétricos e plug-in hybrid acima do que é a média europeia. Sim, eu costumo dizer que é isso, nós vivemos todos os meses uma luta aqui com o nosso sucesso, como o sucesso nas vendas é de tal forma os carros, que da venda dos carros chegam ao mercado pouco mais de 8.000 carros por mês, a rede tem que acompanhar esse crescimento. O tal AFIR impõe isso e estamos sempre aqui nesta luta mensal para que se consiga isso. Claro. E temos conseguido, fruto dos investimentos privados, mas o que é certo é que... E cada mês ultrapassamos recordes históricos de carregamentos. Certamente durante este ano quase que alcançaremos 1 milhão de carregamentos por mês, o que mostra a pressão sobre a rede, mas também a sua capacidade de resposta. E continua a ser um setor que consideramos relevante para quem está a investir e continua a ser uma rede em expansão e a rede... Eu até tenho um dado sobre a rede que é muito interessante, que estive a ver. De toda a rede, dos tais 7.800 tomadas que nós temos, postos, apenas 48 normalmente num mês não são utilizados. Vai variando, obviamente não são sempre os mesmos 48, mas apenas 48. Portanto, nós não só temos uma rede muito capilar e muito extensa, como ela é utilizada
em praticamente todos os seus pontos. E isso é muito, muito curioso. Demonstra que a mobilidade elétrica está a chegar ao país todo, já chegou ao país todo. Já chegou ao país todo. Mas também que esta interoperabilidade tem valor e, portanto, que a forma como é possível utilizar toda a rede e as redes estão relativamente abertas e, portanto, o utilizador vai à rede que lhe presta é importante. E, portanto, sim, para nós isso é fundamental, mas acho que já lá vamos, não é? Sim, mas há aqui uma questão que estará aqui, obviamente, para me corrigir, mas neste aspecto, a Mobie, neste momento, podemos dizer que é um centro uma plataforma tecnológica de gestão de dados. Portanto, é através da Mobie, com um operador que está lá ligado, consegue, por exemplo, faturar a energia ao seu cliente, é uma gestora de dados e faz essa função, obviamente, para os operadores e para as entidades que estão ligadas à Mobie. Mas estamos agora a viver uma fase de transição, que esse sistema de acesso que era obrigatório para carregadores públicos, tinham que estar ligados a essa plataforma, deixou de ser, e supostamente até o final deste ano acaba então esta fase de transição. O António é presidente da Mobie, e há poucos meses, e eu pergunto, agora, ontem para aí 2. O emprego vai ser muito curto. Em dezembro, a 1 de janeiro, perdeu o trabalho. Não, para explicar o que é que vai acontecer no fundo à Mobie. O novo regime jurídico da mobilidade elétrica altera várias coisas dentro deste setor. Diretamente com a Mobie, afeta-nos principalmente o tema de uma rede era obrigada a estar ligada à Mobie para que tivéssemos uma rede universal, porque era esta visão de que só desta forma conseguiríamos chegar a uma massa crítica que trouxesse confiança ao utilizador. Sim. E considerou-se, o legislador considerou que, chegada a esta fase, já não era obrigatória e que seria dada alguma flexibilidade ao mercado para poder estar ou não ligada a estas redes, poder fechar a sua rede, se um operador que consegue ter escala suficiente. No fundo, já uma rede suficientemente grande chega-se a um ponto de maturidade em que passa a ser facultativo. O mercado pode Mas é importante definir que esta empresa pública que ganhou competências e ganhou um know-how ainda continua a cumprir um gap de mercado sempre que os operadores procurarem ter interoperabilidade via Mobie. Portanto, essa escolha agora cabe ao mercado compreender como é que se quer organizar. A Mobie também está a transitar para este modelo regulatório novo, muito mais alinhado com as práticas europeias e, portanto, muito mais permeável à entrada de outros operadores e de outros utilizadores do espaço europeu. E importa a Mobie trabalhar agora com os operadores e com os utilizadores numa lógica de adaptar-se ao mercado sempre que cumprir uma falha de mercado. A Mobie quer estar lá para servir o cidadão. O nosso acionista final é o cidadão como um todo, de forma mais direta quem utiliza um veículo elétrico, e nós estamos ao serviço para que a transição entre regimes seja a mais suave possível, e onde nós fizermos falta em termos de interoperabilidade, que é o nosso negócio, não é gerir postos de carregamento, é permitir que eles comuniquem entre si, nós queremos continuar a atuar. Ou seja, portanto, no seu ponto de vista, a Mobie não acaba em dezembro, pode acabar esta Mobie que nós conhecemos. Claro, sim. Mas não acaba em dezembro, vai continuar a funcionar, neste caso, como uma plataforma disponível para operadores? Os operadores terão de tomar escolhas, e nós queremos acompanhá-los nessas escolhas, e essas escolhas serão feitas com base no que eles acharem que os seus clientes mais quiserem. Os que acharem que, de acordo com as escolhas deles, para se unirem, podem fazer redes entre eles diretamente, mas sempre que eles procurarem uma interoperabilidade assente no que nós temos vindo a desenvolver, que é muito mais do que só enviar ficheiros, há muita tecnologia de suporte à volta disto, nós queremos continuar a fazê-lo. E nesses moldes, encontrar uma forma liberalizada. Portanto, o que nós permitimos agora é inverter um bocado a relação. De antes eles eram obrigados a vir ter connosco. Agora somos nós que vamos ao encontro destes operadores, que estamos aqui para os servir, para os ouvir, e queremos desenvolver a nossa tecnologia de acordo com exatamente o que eles precisarem. E muito mais permeável agora a ouvir realmente um cliente. Ou seja, transformarem-se num agregador de redes nacional. Sim, em termos formais somos um hub de interoperabilidade. Há aqui ainda outro ponto, não é? Mas nesse caso, fará sentido manter a Mobie como uma empresa pública? Essa decisão é do acionista, ou seja, isso é muito importante, ou seja, eu fui nomeado para levar a empresa a servir o seu propósito e a sua missão. Ao acionista cabe a decisão mais estratégica do que fazer com uma empresa que tenha, não é? Ao dia de hoje a aposta é clara, mantê-la a empresa pública, mantê-la ao serviço do ecossistema de mobilidade e encontrar outras áreas de ação onde possa fazer falta, porque a verdade é que uma empresa tecnológica do lado do Estado é rara e as competências que nós temos de gestão de mobilidade fazem falta e pronto, foi acho eu, mas não quero falar em nome do acionista que tem essa decisão. Agora, só há aqui outra coisa, deixa-me só... Acionista-Estado, só para clarificar. A Mobie sempre teve uma parte regulada e uma não regulada, não é? Portanto, esta parte de não obrigatória, obviamente, cabe perfeitamente na parte não regulada. Exatamente. E na parte regulada há um serviço que eu penso que a Mobie terá que prestar, que o novo regulamento indica, que é a entidade agregadora de dados, que para o utilizador também representa muito. Portanto, a ideia com que nós ficamos é de que a Mobie irá prestar esse serviço de entidade agregadora de dados. E já está a fazer. Essa transição está a correr bem, isso vai acontecer. Isso vai.
Ou seja, e a indicação que têm da tutela é de que a MOBIE irá prestar esse serviço de entidade agregadora de dados? Para lá do período de transição, que é o que nós temos atualmente atribuído, não me quero expressar sobre o que é que o Governo deve ou não fazer e não temos ainda indicações formais, que são as que contam. O que nós queremos fazer é fazê-lo o melhor possível durante esta fase para mostrarmos que temos competências para continuar a fazê-lo depois. Okay. Sempre que isso for a melhor solução para o setor e para a sociedade. É importante sabermos que há uma entidade que é o NAP, o National Access Point, que é o IMT, atualmente que representa em Portugal e que agrega todos os dados de mobilidade. Nós somos um prestador de serviços para o IMT nessa dimensão, de que nós agregamos de um setor e entregamos como um todo para que a sociedade possa aceder a esses dados. E isso queremos fazê-lo, fizemos ao longo destes 15 anos. Acredito que se fizeram um bom trabalho, o IMT continuará a prestar, a recorrer aos vossos serviços. E acho que assim deve ser, mais uma vez, orientados a prestar um serviço à sociedade. E no nosso entender, seria crítico perdermos um serviço que foi prestado tão bem e que temos aqui, somos referência, e agora deixarmos de ter esse serviço. Para nós é fundamental que isso continue. E nós queremos robustecer essa capacidade, torná-la ainda mais acessível, mais fácil de integrar com outras entidades como a UVE que exploram esses dados e que cruzam com outras fontes. E queremos levar esses dados até para o que é o suporte ao município, ao poder local, no que é a expansão da sua rede. Portanto, há muito valor ainda a explorar nesta plataforma. Então mais uma provocaçãozinha. Vamos a partir do princípio que vai manter o emprego até depois de janeiro, e para isso está a partir de um bocadinho daquela ideia que os portugueses deixam tudo para a última da hora. Estamos a falar neste caso dos operadores, e que obviamente, no fundo eu queria saber o que é que está a sentir do mercado. Porque obviamente se a MOBIE desaparecesse eventualmente, muitos operadores ficariam sem plataforma tecnológica para a gestão dos dados. Ao dia de hoje, praticamente todos. Sim, são poucos os que têm uma plataforma de gestão direta. Teriam de desenvolver os seus próprios, que têm os seus custos, etc. E estão habituados, no fundo, a esta facilidade de ter a MOBIE. Portanto, esta é uma vantagem para vocês, porque deixar arrastar e fica como está. Primeiro de tudo, a MOBIE quer se posicionar como um agente que acelera a transição e que facilita a transição. Nós não queremos utilizar uma potencial incerteza como uma vantagem para os fazer tomar uma decisão para nós. Portanto, nós estamos cá e o nosso Conselho de Administração está muito focado em trazer o máximo de transparência e certeza, e eu agora acho que já não estou a falar bem para o utilizador de veículo elétrico, estou mais a falar para o ecossistema como um todo. Mas, portanto, nós achamos que os operadores têm de tomar opções, e já as começaram a tomar, e certamente alguns terão opções de fazer ligações diretas, e, portanto, se ligar com os parceiros principais e deixar para outros mais tarde, seja de acordo com a sua capacidade de investimento. Portanto, mas o António está numa posição que permite ter esse feeling, perceber se os operadores para onde é que estão a ir neste momento. Ou seja, são decisões muito económicas, eles também perceber que nós nos vamos posicionar, qual é que é o nosso modelo de pricing, como é que outras relações podem colocar, como é que compara com outros hubs de interoperabilidade que possam existir a nível nacional e internacional. Portanto, nós achamos que a nossa grande mais-valia nem é tanto já estarmos cá como pela plataforma tecnológica, é a experiência e a experiência prática do dia-a-dia, das disputas, de resolver disputas entre leituras de postos de carregamento, o atendimento ao cliente, e nós sabemos que temos muito a melhorar e estamos a investir muito na nossa plataforma tecnológica agora para conseguirmos dar respostas muito mais céleres, evitar as disputas, evitar reclamações, resolver essas questões todas a montante, e acho que é aí que nós vamos poder gerar valor, que é, nós não queremos ser uma tecnologia de transição, não queremos estar cá só para facilitar a transição enquanto passamos para o novo regime, nós queremos ser algo que eleva a fasquia do que é a qualidade do serviço que a MOBIE presta, e por isso eles escolhem ficar connosco. Não é uma tecnologia para ficarem empurrados à parede e, portanto, levam com a MOBIE. Não é todo esse o objetivo. Não, há aqui um outro fator que é muito importante. Isto, havendo um período de transição até 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro, todos os cartões que nós temos de todos os comercializadores não podem deixar de funcionar. Isso seria um problema para os utilizadores e nenhum operador quer que isso aconteça. E nenhum operador, aí a MOBIE tem um papel fundamental para que isso não aconteça. A MOBIE dá garantia que vai fazer o máximo para que isso não aconteça. Do nosso lado... Não há o risco do apagão, que nós já falamos aqui várias vezes. Acho mesmo que podemos dizer que não há risco de apagão. Agora, de facto, são muitas empresas, muitos operadores, com muitos modelos de negócio que podem gerar negociações mais longas, mais curtas, não é? E que, se calhar, no primeiro dia não estão todas integradas em todos os cartões. Portanto, pode haver aqui alguma fricção, mas um apagão não acredito. E a solução de haver ligações ponto a ponto entre alguns operadores e para o restante da rede utilizarem a interoperabilidade da MOBIE também é perfeitamente possível. Há um ponto importante nessa parte para nós, e no que toca, que o Sérgio referiu, no meu emprego a partir de dezembro, que é a empresa tem de ser viável. E nós temos de ter um volume, estamos agora a estudar, de interoperabilidade mínimo para que ela seja viável. Portanto, a agregação ponto a ponto é relevante, mas nós temos de conseguir chegar também aos grandes operadores, porque sem volume, uma operação, para ser viável, cada operação em interoperabilidade via MOBIE tornar-se-ia mais cara, tal como já foi no passado, e perde viabilidade.
Nós, Sim, o número de carregamentos, obviamente, quanto maior... Nós temos visto isso naquilo que é regulado, mas que é a tarifa da entidade gestora da mobilidade elétrica, tem vindo a descer e agora situa-se nos 20 cêntimos, não é? 10,88 para o operador, 10,88 para o comercializador, o que é incrivelmente baixo. Se nós formos a ver as entidades que prestam este serviço internacionalmente... Significa que o António pode aumentar esse valor para ser viável? Não, eu não estou a dizer isso. Não estou a sugerir isso, mas é realmente, quando comparado com outras empresas que fazem o mesmo serviço internacionalmente, é muito, muito baixo. Claro. Fruto de todos os carregamentos, ou praticamente todos os carregamentos na rede nacional, serem obrigatoriamente... Fruto estar diluído numa enorme base de carregamento. Exatamente. Quanto menor for esse denominador... Exatamente, o António estava a explicar exatamente isso. Vamos perder parte destes carregamentos, tendencialmente esse custo E há pode alguma aumentar. vantagem neste modelo novo? Será possível, por exemplo, a Mobie fazer acordos de interoperabilidade com outros operadores de interoperabilidade internacionais, outros hubs internacionais? Eu acho que nada nos impede, ao alinharmos a plataforma tecnológica com standards europeus, nada nos impede de ligar postos em Espanha depois. Espanha, quem fala Espanha fala outros países. E o nosso objetivo é, em primeiro lugar, servir o cidadão que está em Portugal, que é para esse mais uma vez, o nosso destino final. Mas ele viaja. Sim, mas é isso. Temos sempre uma missão que no final é social, que estamos ao serviço da sociedade. E a seguir queremos levar isto para onde ele também vai. Portanto, o cidadão também viaja e nós temos de reconhecer que pelo menos no caso espanhol, é direto. Temos uma coexistência muito clara. Muito bem. Só para terminar, então como é que o António vê aqui a rede pública no futuro próximo, após esta fase? Primeiro, eu acredito que a rede vai continuar a crescer. Eu tenho a certeza que esta transição é inevitável, ainda mais pelos tempos que correm, e eu acho que pelo tipo de choques a que os carros a combustão estão expostos. Acredito que haverá um período de instabilidade em termos de investimento, ou seja, os operadores estão a perceber como é que o mercado vai evoluir no que é a sua expansão da rede. Sim. Mas não acredito que um país que já começou uma transição tão forte agora vá abrandar esse investimento, e pronto, eu acredito que este mercado de carregamento elétrico vai continuar a crescer na via pública e noutros contextos, e isso é fundamental para o país. O papel da Mobie será o que o mercado procurar, o que o utilizador procurar, e sempre numa lógica de preencher uma falha de mercado onde ela existir. Tentarmos cobrir esta necessidade de interoperabilidade e de uma parte que é muito chata para o mercado, que é a orquestração destas entidades todas. Nós podemos servir não é um centro de arbitragem, mas um centro que permite uma linguagem comum que é reconhecida por todos, acima de tudo nesta questão das disputas que há bocado falava, e que é um tema crítico para a experiência utilizador. Pronto. Sim. Mas há pouco, desculpa, dizer que era a última, mas não. Exatamente, eu não ia deixar passar um ponto que penso que seja o que tu tens. Sim, exatamente. Falou aqui da estabilidade e nesta questão que há requerido-se algumas dúvidas, obviamente, é natural, em períodos de transição até diria que é natural. E há aqui uma questão que tem-nos chegado muito ao nosso e-mail, e acho que também tem o mesmo DPCs, é isso que vais falar. problema do que o que é que se está a passar com os DPCs, que era uma solução portuguesa que eu diria única, pelo menos que eu conheça no mundo, não existe assim nada parecido, e de facto tinha umas suas vantagens muito interessantes. E agora há pessoas que têm DPC, para quem não sabe, podemos explicar um bocadinho mais rapidamente, mas o detentor de posto de carregamento, no fundo, é a possibilidade de ter na minha casa uma wallbox e que passo o cartão, e quem paga, por exemplo, a minha empresa, que é dona do cartão, e não o condomínio. É na prática uma wallbox ligada à Mobie. Explicar um bocadinho que uma das figuras que termina com o novo regime jurídico que acaba é a segregação de consumos. E o DPC está exatamente baseado nessa segregação de consumos, ou seja, temos um único contador de eletricidade, mas que tem a capacidade de dividir os consumos que passam nesse contador. E é essa figura que termina... Explicar um exemplo concreto, eu tenho um wallbox ligado ao meu condomínio, mas a energia que gasta nessa wallbox não vai para a fatura do condomínio e vai para a fatura do cartão que lá do titular passa. Do cartão. Simples, não é? Claro. E temos aqui um problema, ou não temos? Ou há alguma coisa que se possa dizer sobre o que se vai passar com os DPCs? Os DPCs são uma figura, ou seja, em geral, o carregamento em casa é uma figura muito importante, porque faz parte da rotina de quem utiliza o carro, e no caso do DPC, concretamente... Em Portugal, então, que temos uma frota de veículos elétricos com uma grande percentagem de empresas, não é? Claro, era isso que eu ia dizer. O DPC é uma cota do carregamento residencial, né? Muito dele não passa por nós, né? Que é quem vive em moradias e carrega com o seu próprio contrato. Mas o DPC tem esta mais-valia, ou esta sofisticação, de que responde ao mercado do veículo de função, pronto, que a pessoa pode trazer para casa, tipicamente quer que um contrato da sua entidade empregadora o pague, evitando contratos adicionais, etc, etc. E portanto, do nosso ponto de vista, a Mobie
no novo contexto regulatório, queremos encontrar formas de poder recriar esta experiência. Portanto, o que nós estamos a tentar trabalhar é, ao abrigo das novas figuras, não será chamada claramente detentor de posto de carregamento, porque essa figura juridicamente desapareceu com o antigo regime, mas queremos procurar novas soluções. Durante o período de transição, obviamente, há aqui uma tecnologia, está a ser o novo regime que previa, é o submetering do lado da E-Redes, e está a ser estudado, está a ser oferecido, e há aqui, obviamente, uma fase de transição e de educação que trará alguma fricção, mas que do lado da MOBIE, nós estamos muito mais interessados, é conseguir dar o máximo de respostas ao utilizador, acompanhar a evolução e podermos prestar essas respostas sempre que possível, sabendo que, obviamente, há evoluções a fazer e há alterações, mas que acreditamos que durante o período de transição vamos conseguir chegar aqui a manter aqui alguma estabilidade no curtíssimo prazo, e é isso que nós queremos, é previsibilidade e evitar aqui disrupções que não estavam a ser, que não eram expectáveis. É necessário realmente alguma solução a curtíssimo prazo. Claro. Porque neste momento aquilo que nós temos é uma solução que foi retirada, a solução que existia, e não temos ainda alternativa. Como o António estava a dizer, a solução do submetering do contador interno ainda não está disponível pela E-Redes, ainda não está regulamentada a 100%. Só em testes, não é? Só em testes pilotos. Nem em testes pilotos, não. Neste momento nem em testes pilotos. Portanto, há aqui uma necessidade de encontrar uma solução a curto prazo. Claro. No meu entender, é manter o sistema que tínhamos anteriormente, pelo menos por mais uns meses, enquanto a outra solução chega ao mercado. E há algo que acredito que irá acontecer com normalidade, que é os operadores disponibilizarem serviços. Ou seja, em cima daquilo que a nova lei determina e que eventualmente a MOBIE ou outras entidades venham a criar, os operadores criam soluções comerciais. Sim, é essa a função deles, é isso que eles têm que se mexer para fazer. Neste momento eles estão de mãos atadas porque perderam a solução que tinham e não temos a solução atual. E eu recordo que há entidades, há empresas que praticamente vivem apenas da instalação deste tipo de carregamento. Eu conheço algumas e que, portanto, têm a sua economia a viverem disso e que neste momento estão paradas. Como também há algumas frotas automóveis de dimensão razoável já agarradas a DPCs. Esse é outro problema, um problema que a associação tem, que eu já falei muitas vezes, não é? Portanto, nós durante muitos anos, todas as empresas que nos procuravam e aquilo que fazíamos de consultadoria era recomendação. O trigger final, era aquilo que realmente fazia a transição acontecer mais depressa. É um grande desbloqueador. É um grande desbloqueador. Sim. Ok, eu consigo resolver esta situação para o meu colaborador assim, portanto vou já seguir. E agora temos essas empresas, claro. O que é que eu faço? Porque isto não é só uma questão tecnológica, aqui também questões regulamentares que têm que ser tratadas. Sim, claramente, tecnologicamente nós conseguimos desenvolver uma solução. Importa-nos é que ela seja resiliente no contexto regulatório e que seja adaptada ao novo contexto regulatório. Portanto, e nós temos de compreender que a realidade portuguesa ainda há muitos veículos de empresa e é bom porque as empresas estão a ser um grande motor de transição, porque também ao ensinarem, ao mostrarem, servem de antecâmara para depois o carro pessoal vai passar a ser elétrico. Mas essa realidade também gera muita da interoperabilidade. E é por isso que nós temos mais de 80% dos carregamentos em interoperabilidade em Portugal, é porque o utilizador depois não escolhe o comerciador que está mais perto da sua casa, escolhe o posto. Literalmente toda a rede. É essa a mais-valia, mas haverá uma solução certamente no curto prazo. António Veiga, muito obrigado. Muito Vamos obrigado. Agora aos polos positivos e polos negativos. Pedro, para o polo positivo, sei que queres destacar um novo tarifário. Enquadra já aqui. Sim. Uma das coisas que o anterior regime tinha era como complicado. Muitas pessoas faziam complicado. Aquilo que nós tivemos esta semana foi uma empresa, que é a Atlante, a lançar pela primeira vez um tarifário global para toda a rede de carregamento DC. Portanto, para os carregadores rápidos e ultra rápidos, com um custo de 49 cêntimos por quilowatt-hora, tudo incluído. Isto custa muito a explicar às pessoas, porque todos os utilizadores estão habituados, isso não é 49, isso depois não tem mais uma taxa, não tem mais taxa absolutamente nenhuma. Portanto, os 49 cêntimos por quilowatt-hora incluem tudo e é válida em todos os postos da rede nacional. Portanto, isto é algo que já deveria... Não é só nos postos da Atlante. Eu, salvo erro, nos postos da Atlante até é ligeiramente mais barato, que é 0,45. Mas, portanto, isto é uma grande vantagem para o utilizador que não tem que pensar onde vai carregar. Em todos os sítios custa 0,49 por quilowatt-hora. Era algo que a associação e que os utilizadores reclamavam há muito tempo.
e que surgiu esta semana. Ainda tem aqui um programa não é um programa de fidelização, mas é pontos, que é as Green Gems da Atlante, que são atribuídas 25% do valor nos postos da Atlante e 10% nos postos externos. Portanto, ainda faz reduzir este valor, no mínimo vai até 0,37 o kWh. Eu acho que agora o que é preciso é mais operadores a fazerem este tipo de tarifário e a concorrência vai surgir entre eles, 0,49, 0,48. Já agora, normalmente nos polos positivos o convidado, em polos negativos não entra muito, mas temos aqui o António, posso também deixar de fazer esta pergunta, esta questão que as pessoas acham que com o fim desta obrigatoriedade da MOBIE vão desaparecer uma série de taxas e taxinhas, mas os impostos basicamente esses nunca fogem. Sim, e fogem só sempre os mesmos. Eu acho que é importante perceber, qualquer pricing tende numa fase inicial a ser relativamente complexo, porque há muito risco associado em cada etapa. Sim. E no carregamento elétrico, em qualquer setor, há muitas etapas de um pricing. É normal, com a maturidade do regime. Eu acho que é outra evidência estes pricings começarem a ficar estabilizados por kilowatt e os operadores conseguirem ter a coragem de chegar a pricings, é porque começam a ter histórico e começam a ter conhecimento da rede para gerar este tipo de modelos. É outro sinal de maturidade do mercado. Sim. Obviamente as taxas e taxinhas nós contribuímos com mais umas taxas e taxinhas, mas não é por haver uma MOBIE ou não que o preço se altera, isto advém desta maturidade e é bom que haja. Há dados suficientes para conseguir gerar outros modelos de pricing mais simples para o cliente. Bem, Pedro, polo negativo, um puxão de orelhas de Bruxelas. Um puxão de orelhas sério. Portanto, aquilo que aconteceu foi instaurado um processo a Portugal porque não foi feito a tempo a transposição das regras para promover as energias renováveis. Portanto, há uma diretiva da União Europeia, que é a 2023/2413, e Portugal, Malta e Grécia não cumpriram com a transposição desta diretiva para Portugal. Isto levou a um processo instaurado de contraordenação, portanto, no Tribunal de Justiça Europeu, e a nós custa-nos muito, porque nós até cumprimos bem com as metas para a produção de energia renovável. O que parece que nós não cumprimos são as medidas de acelerar os processos de concessão de licenças para as instalações. E isso é que parece que nos faltou. E, portanto, temos aqui um processo. Isto já vem longo, portanto, devia ter sido cumprido numa primeira fase até 1 de julho de 2024 e numa segunda fase até 21 de maio de 2025. Não foi cumprido nem numa nem noutra e, portanto, não foram prestados os devidos esclarecimentos à União Europeia e levou a esta situação final de chegar a tribunal, que me parece que é algo que seria totalmente desnecessário, porque se há algo onde nós cumprimos e estamos muito bem é nas energias renováveis. Termos aqui processos burocráticos que não estão a decorrer tão bem não faz qualquer sentido. Dica da semana. Hoje não temos o Telmo, portanto vou recorrer aqui ao Pedro. Vamos os dois. Vamos os dois. Bom, o que é a questão das extensões? Muitas vezes utilizadores de veículos elétricos recorrem a ler uma extensão para desenrascar, às vezes um carregamento na casa da avó, ou do avô, ou da sogra, ou do irmão, ou do amigo. Todos tivemos temos que ter cuidado com isto. Eu já tive que intervir algumas vezes, não é? Quando vejo uma extensão, era mais frequente no passado, hoje já é muito pouco frequente, mas não vemos um rolo com uma extensão toda ela enrolada e a fazer indutância e a aquecer. Portanto, esse é um primeiro cuidado. Portanto, as extensões têm que estar totalmente desenroladas e livres, portanto, não fazerem voltas. E a segunda é ter muito cuidado com a capacidade dessa extensão. Normalmente está anunciado a potência em amperes e é isso que deve ter sido muita atenção. Eu diria até que quando a extensão diz que é 16 amperes, eu diria que deve salvaguardar. Não passar 8, 10 amperes numa extensão. Normalmente essas extensões estão feitas para um regime de trabalho que não é contínuo. Sim, nós, quando estamos a carregar um veículo elétrico, e principalmente em AC, passamos horas, é normal, 10, 12 horas, inclusivamente, a carregar um veículo elétrico. E muitas dessas extensões não estão preparadas. Portanto, tenham muita atenção à extensão que compram. Felizmente, há extensões já com um fusível de temperatura, e isso protege esta operação. Mas já
Já agora também cuidado onde é que ligam a extensão. Na tomada, que seja uma tomada, que não seja uma tomada minimamente protegida. Convém conhecer a instalação que temos. A maior parte dos carregadores protegem-se, autoprotegem-se. A verdade é essa, e protegem a instalação. Assim que há um aquecimento, eles também desligam. Mas a extensão, e nós de vez em quando vemos algumas tensões muito grandes, isso é perigoso. E também para o utilizador não é muito bom, porque quanto maior for a extensão, mais perdas existem. Portanto, estamos ali a perder energia pelo caminho, e é pensarem muito bem quando temos que utilizar uma extensão. Exatamente. O mais curto possível, sempre desenrolado. Comprem uma com qualidade já agora, bem, verifiquem os amperes ou os watts que permitem e dê alguma margem de segurança. Bem, e assim terminamos este plug-in no podcast do Público dedicado à mobilidade 100% elétrica. Aproveito para apelar ao envio de sugestões para temas que gostaria de ver aqui analisados através de sergio.magno@publico.pt. António, Pedro, muito obrigado. Até para a semana. Obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.